Boa noite para você ligado aqui no Grid Largada. Meu nome é Stick, junto comigo sempre ele, Rock. E hoje, pessoal, ele está de volta. Dudu Barrichello aqui no Grid. Seja bem-vindo. E aí, obrigado de novo por ter essa oportunidade. A nossa última entrevista eu ouvi que deu uma certa repercussão aí para vocês, então estou muito feliz de estar de volta. Também estamos felizes, Dudu. Manda, Rock. Salve, Dudu. Prazer ter de novo você aqui conosco. E vamos começar falando um pouquinho da temporada da Freca, né? Quais foram a sua análise depois da primeira rodada, né, das duas corridas? Você classificou bem, principalmente na segunda corrida, né? Foi de um ritmo constante. Então, conta um pouquinho para a gente. Então, nosso primeiro final de semana, o nosso evento agora, né, porque não pode mais falar corrida, porque tem várias corridas dentro de um evento. Imola foi muito bom para nós. Eu acho que em termos de performance, eu performei no nível mais alto que eu já tinha performado. Então, realmente, eu tava muito feliz. O carro não estava do jeito que a gente estava esperando, a gente estava um pouquinho perdido com o setup. A gente é uma equipe, logicamente, todo mundo é nova na categoria, porque a categoria é nova, mas a gente está com muito pouca experiência por conta de ano passado eles serem corrido na Renault. Então, a gente trocou o pneu. Então, o pneu é basicamente a única coisa que encosta no chão. Então, é o fator mais importante que tem. E para algumas equipes que já andaram na regional no ano passado, que já era o pneu Pirelli, para eles é um pouco mais fácil, porque tudo que mudou foi o motor. Então, a gente está sofrendo um pouquinho, ainda mais que a gente tem dois pilotos que não têm experiência. Eu não tenho experiência nenhuma nas pistas, nem com carro. Eu nunca tinha andado com um carro tão pesado desse jeito, nunca tinha andado com um ralo, com um pneu Pirelli. Então, e o meu companheiro de equipe, que já fez um ano na F3 Ásia, já correu na Austrália com esse tipo de carro, mas ele também está com bastante dificuldade. E acho que o seu companheiro de equipe, às vezes, ele é o seu maior boost. Porque às vezes o cara tá muito rápido, então ele te faz performar num nível mais alto. E não é o que tá acontecendo na nossa equipe. O meu companheiro de equipe tem média 8 décimos atrás de mim. Então é muito difícil eu conseguir ganhar alguma coisa ou aprender alguma coisa dele no segundo. Então eu espero que ele também melhore aí para a gente poder melhorar como um time. Porque eu basicamente estou ganhando do jeito que eu sei, eu não tive que me adaptar muito ainda, porque eu não vi nenhum outro jeito, né? Para mim é meio que eu tô sozinho lá. E para mim as coisas que mais foram diferentes, tem algumas, foi largada parada, foi a primeira vez que eu fiz largada parada. O carro ser motor turbo, então a gente tem um negócio que chama turbo lag, que eu já explico. O aero wash, que a gente chama. E as batalhas. Europeu é diferente aqui, porque as pistas são muito mais largas, então ficar em three wide é normal aqui. E começando pela largada parada, que é muito importante, é muito difícil também, porque você não sabe o quanto de gripe que você tem no carro. Então tem gente que fica pé embaixo e solta a embreagem dosado, tem gente que fica com 50% de acelerador e solta a embreagem um pouquinho mais rápido. Então o que você quer ali é realmente ter um pulo bom, porque depois você consegue se defender. E a medida que a gente faz é de 0 a 100 km por hora, e a gente tem um tempo. Então, o nosso target era estar abaixo de 3 segundos, que seria uma boa largada, e a minha primeira largada foi em volta de 3.3, mais ou menos, que logicamente estava tenso, era a minha primeira vez e tal, e a minha segunda largada já veio a ser 2.9, que não foi ideal ainda, mas já foi um avanço. O segundo ponto que foi mais difícil para mim foi o turbo lag, que logicamente quando o motor é turbo, quando você dá o pé de uma vez, o turbo ele é como se fosse um ventiladorzinho assim, ele demora para entrar. E se alguém te defende ou quando você tá atrás de alguém, se você espera o cara dar o pé para você dar o pé, dá buraco. Então o cara abre muito, então você perde toda essa oportunidade que você tem. Então eu chegava perto do cara na última curva, quando o cara dava o pé, eu não, ele abria meio carro de mim na reta, eu não chegava mais. Então eu perdi muitas oportunidades de ultrapassagem por conta disso, e eu tive que ir me adaptando.
E, logicamente, na primeira corrida a gente teve 7 voltas de bandeira verde, foi muito difícil de me adaptar, não é que eu tive muito tempo. Sim. Então, na segunda corrida eu já consegui, cara, eu já parecia outro piloto realmente, eu já consegui, no meio da curva, mesmo que seu cérebro diga que não, você precisa estar com um pouquinho de pedal. E o terceiro é o Aero Wash, porque, logicamente, nós, carros de Fórmula, a gente depende muito do vento, né, a gente depende muito do ar, e a gente, quanto mais rápido você vai, mais aerodinâmica você tem. A gente é basicamente um avião de ponta cabeça, né? Porque o avião gera up force, a gente gera down force. E quanto mais rápido você tá, quanto mais vento bate, mais ele funciona. Só que quando você tá atrás de um carro, esse carro tá batendo no vento antes de você. Então o vento, ou ele chega diferente, ou ele chega bagunçado, vamos dizer para você, que é o dirt air, que a gente chama, que, cara, afeta muita coisa, porque a gente depende muito do ar. E quando você entra numa curva de alta atrás de um carro, o seu carro tende a fazer muitas coisas diferentes. Então você precisa meio que prever. É impossível prever, mas é logicamente que quanto mais aerodinâmica o carro tem, mais difícil é de acompanhar, por exemplo, a Fórmula 1. Então, que a Fórmula 1, cara, você tá 4 segundos atrás, você já tem aero wash. Então, são essas 3 coisas que foram mais difíceis para mim. As ultrapassagens em si, com os europeus e tudo mais, foi só mais questão de adaptação, tem que ser bem agressivo e tudo mais, mas já era esperado. Claro. Sim. Dudu, você mesmo falou que está em um período de adaptação, mas dá para perceber pela sua fala que você tem um enorme conhecimento técnico, muito conhecimento de pista, né, do carro, e uma coisa que eu queria perguntar era relacionada aos testes de pré-temporada, mas vou reformular a pergunta que eu estava pensando em fazer para adaptar com o que você me disse, que é o seguinte, nos testes de pré-temporada você apresentou dificuldades, obviamente, por causa da adaptação, tá acostumando com tudo, até a Europa, nos seus vídeos dá para perceber que você tá lá se acostumando até com frio, com a garagem apertada lá, que mal dá para colocar o carro, mas desde quando começou os testes até agora, o final da primeira etapa, como você percebeu a sua evolução? A evolução sua como piloto mesmo, na parte técnica, e também a do carro, que pelo que deu para perceber aí, você também na frente do companheiro e tudo, o carro deu uma melhorada dos testes para cá. Como tem sido isso? Exatamente, eu acho que a gente precisa ser muito mais. Às vezes a gente precisa ser realista, ao invés de falar, não, eu tenho muito para melhorar ainda, o carro tem muito para melhorar, então acho que é um conjunto, né? A gente anda junto. Em relação aos testes de pré-temporada para corrida, eu acho que eu me adaptei mais, eu evoluí mais do que o setup do carro, para te falar bem a verdade. Então eu estava bem confortável, eu estava bem tranquilo. Mas o setup do carro a gente ainda está com bastante dificuldade, a gente tem testado muitas coisas, porque, né, a gente não tem tanta informação, então a gente precisa ir aprendendo sobre o carro, sobre o pneu, como que ele funciona, quantas voltas de warm-up você precisa fazer para antes o seu push lap, porque a gente tem 1 ou 2 voltas que pode acelerar só e depois acabou, então isso a experiência conta muito. Mas os testes de pré-temporada foram sim muito difíceis, a gente apresentou muita dificuldade, mas a gente ficou surpreso com o nosso ritmo de corrida, porque aquela diferença toda que a gente tinha no qualifying, na corrida não era verdade. Na corrida a gente tomava, meio segundo, e no qualifying a gente tomou 1 segundo e pouco. Então, o nosso carro apresentou um bom ritmo de corrida, sendo que, né, eu continuei fazendo o mesmo trabalho. Então, ali realmente foi um bom lado do carro, a gente ficou bastante feliz de ver isso. E agora a Barcelona, que é, né, esse fim de semana, acho que vai ser mais difícil ainda com tudo isso. Barcelona, vocês sabem muito bem, é uma pista muito difícil de se ultrapassar, tem muitas curvas de alta, principalmente o setor ali 3, 4 e 5 é muito difícil, porque as curvas são muito longas, eu nem imagino o quanto que o carro deve sair de frente atrás do outro. Eu estava conversando com o Bibi agora, o Gabriel Bortoleto agora, falando disso, aliás, e acho que vai ser um grande desafio também. Aliás, falando em Barcelona, o circuito mudou algumas curvas, né, para esse ano. Isso. E, inclusive, de raio mais longo, né? Eles voltaram algumas curvas de raio mais longo. Você acha que isso pode atrapalhar, com base naquilo que você viu em Imola? Então, com certeza, a gente tem uma curva nova, é a curva 10, depois da reta oposta. Da reta oposta, você tinha basicamente um hairpinzinho bem fechadinho mesmo, que era de segunda marcha, agora a gente faz um mais longo, que é de terceira marcha. E, logicamente, quanto mais lento as curvas são, mais fácil de ultrapassar. Porque quanto mais freada você tem,
mas você pode se aproveitar do outro freando para você não frear, correto? Acho que, se for se dizer de uma maneira generalizada, acho que é assim. E essa curva dificultou muito a ultrapassagem, porque essa era uma das únicas curvas que dava para ultrapassar em Barcelona, e eles cancelaram isso, então vai ser uma corrida, na minha opinião, que vai ser muito decidida com o qualifying e com a largada também, então a gente vai focar bastante nisso, para a gente poder ter certeza que a gente tem um pulo bom, porque depois vai ser muito difícil de ultrapassar. Eu, honestamente, não vejo outro lugar a não ser indo para a curva 1, que já é difícil de ultrapassar. Eu não vejo outra curva que vai acontecer muitas ultrapassagens. Olhando a característica da pista, é só na entrada do S no final da reta mesmo. A não ser que alguém espalhe alguma coisa, mas aí... Ou passa como... Coisa de corrida. O Drogovic achou um espacinho no ano passado na Fórmula 2 lá. Mas é porque também na Fórmula 2 é diferente, os carros geram mais ainda, né? Eu nem imagino quanto deve ser de frente atrás dos outros, porém eles também têm a ajuda da diferença de pneu, né? Então, às vezes, um cara tá com um pneu muito bom, um tá com um pneu muito ruim, também acaba dando uma balanceada nessa dificuldade do Aero Wash, mas eu sei bem que o Drugo se lançou no buraco que dava lá. É verdade. E Dudu, voltando a falar agora da última corrida, porque você tinha chegado na 20ª posição na primeira corrida, né, da primeira etapa, e na segunda corrida da primeira etapa você tinha chegado na 14ª, porém você sofreu uma punição ali, se não me engano, no safety car, que daí você caiu para 23º. Só que não ficou muito claro, tanto que a gente procurando notícia aqui, a gente até foi fazer um vídeo, a gente fez um vídeo sobre os brasileiros, e todos os sites diziam que você tinha chegado em 14º, mas você chegou em 23º. O que aconteceu ali? O porquê da punição? Você consegue explicar pra gente? Cara, aqui na Europa, a FIA é muito restrita, muito restrita. Então, se você der um espirro no lugar errado, é capaz de você tomar um pênalti. Então, o que aconteceu foi uma falta de experiência. Essa foi culpa minha, mas não era algo porque eu tomei um drive-thru, teoricamente, depois do final da prova. Então, basicamente, foram adicionados, 40 segundos no meu tempo. Mas o que acontece é assim, a gente sai do box, dá uma volta pro pit, cruza o pit, faz uma largada saindo do pit, só para aquecer o pneu. Quando você faz essa largada, você vai aquecendo muito pneu e para no grid, que aí é onde vocês começam a ver a transmissão. Quando a gente para no grid, sai todos os mecânicos, a gente liga o carro e vai para Formation Lap, volta de apresentação. O que eu pensei? Eu vou acelerar tudo, botar tudo de acelerador e de embreagem e vou soltar a embreagem de uma vez, porque eu quero patinar para deixar a borracha no chão. Sim. Porque quanto mais borracha no chão eu tivesse, melhor seria. Mais grip, quando eu fui patinar, eu achei que o pneu fosse estar muito gelado, porque a gente estava parado há 10 minutos. Quando eu fui patinar, tinha muito mais grip do que eu pensava já no chão. Então o meu carro morreu. Então quando eu soltei de uma vez, eu morri. Só que logo eu já apertei e já ligou. Eu era da fila da direita. E um cara da fila da esquerda me passou. Que não muda nada. Porque eu tô atrás do cara da minha fila, o cara tá atrás da fila dele. Então, indo pra volta de apresentação, o cara da esquerda, que tava largando do meu lado, me passou. E a gente continuou a volta de apresentação, normal, aquecendo o pneu e tal. E aí fomos parar pra largar. E eu parei no meu lugar, bonitinho, e o cara parou no lugar dele, bonitinho. E os caras alegaram que, como eu perdi uma posição, eu tinha que ter repassado o cara da minha frente. Só pra estar na posição certa em fila indiana. Só que não mudou nada. Eu fui pra direita, o cara foi pra esquerda. O cara tava na minha frente na volta de apresentação. E era pra eu estar na frente. Só que eu vou pra direita, o cara vai pra esquerda. E eu tava assim, ou seja, não mudou nada. Então eu tomo um drive-thru por isso. Aí eu entrei na sala, aí os caras me chamaram os comissários me chamaram, chamou eu, meu pai e o chefe da equipe. A gente falou, cara, qual o sentido disso? Ele falou, é a regra, então tchau, é assim. Não faz sentido nenhum, mas, né. A gente vê de tanta interpretação em outras corridas, Fórmula 1 ou até outras categorias de base, daí chega nessa, simplesmente, o cara passou você ali, nem tava na corrida ainda, digamos assim, né? Não, como você falou, não fez diferença, não faria diferença. Então, sim. Se é alguma coisa do processo de corrida, né? Depois de largar, safety car, alguma coisa assim,
E uma das coisas que me chamou a atenção, né? Quando que saiu a punição? Foi sair a punição 4, 5 horas depois, né? Do final da corrida. Isso também atrapalha todo mundo, né? Exato. Desempenho. A gente, pra falar a verdade, a gente nem batalhou muito pela punição, porque eu tinha acabado em 14º não faz ponto, então também não é que mudou muita coisa, né? Acabar em 11º ou acabar em último não muda nada. Mas... porque só faz ponto os 10 primeiros, mas na minha opinião é uma punição ridícula, uma punição que não muda nada, não é que eu atrapalhei ninguém, não é que eu cometi nenhuma besteira, nem nada, tava tudo normal. É que eu tenho o vídeo dentro desse meu computador, eu não tenho como mostrar pra vocês, mas senão eu mostrava. Não, tranquilo. E aquele negócio, se não tivesse sido punido, nenhum outro piloto, nenhuma outra equipe iria reclamar, provavelmente, que não, como você disse, não faz diferença. Agora, Dudu, vamos continuar falando aqui, só que agora das próximas corridas. A gente já falou de Barcelona, mas o que você espera de evolução para Barcelona? Como você falou, tem aquela adaptação, você está crescendo, está vindo numa alta. Na última corrida, vamos colocar 14º, porque foi a posição que você chegou e teve essa punição besta. Já foi uma evolução em relação aos treinos, em relação à primeira corrida. O que você espera para as próximas etapas já de evolução? É sempre difícil ter uma expectativa. O que eu sempre tento colocar na minha cabeça é que eu quero sempre melhorar, tá no topo do carro, realmente poder, né, performar ao meu maior nível, realmente. Honestamente, para mim não faz tanta diferença se o carro tiver competitivo para chegar em primeiro ou se tiver competitivo para chegar em 15º, porque eu preciso fazer a minha melhor performance de qualquer jeito. E logicamente que o resultado faz uma baita diferença, mas para mim no momento eu estou focado em performar. Acho que isso é o mais importante, a minha evolução, eu tenho muitas coisas para me adaptar ainda, a pista é nova e a pista é nova para mim, né? Eu nunca corri lá, já testei, mas eu nunca corri lá, então vai ser tudo novo, eu estou focado em outras coisas no momento. Se o carro for bom para estar top 10, eu quero tentar chegar no top 10, entendeu? Eu quero tentar realmente maximizar as minhas oportunidades. Legal. E Dudu, vai lá. Agora falando também de outra questão, você no ano passado estava correndo na USF 2000, foi segundo colocado, e como você falou aí, teve o período de, repetir aqui novamente, a adaptação, mas quais são as principais diferenças que você percebeu entre o carro da Freca e o carro da USF 2000? Muita coisa. O carro da USF era um carro muito mais leve, então ele não tinha muita aerodinâmica, ele não tinha muita asa, mas por ele ser leve, ele contornava muito bem as curvas, ele era muito, muito rápido de curva também, e o carro da Freca ele é um carro mais pesado, então demora muito a transfusão de peso, se eu não me engano. Quando você freia, por exemplo, o carro é pesado, então o peso já vai todo movendo para frente brutalmente, sendo que no ESF você freava e a plataforma estava sempre um pouquinho mais reta, então era mais fácil de você evoluir um setup bom no USF, por exemplo. Porque num Fórmula você basicamente está sempre tentando deixar a plataforma reta, sendo que na Freca você freia e o carro já vai bem para frente, assim, a traseira sempre vem balançando, então e setup de carro são sempre sacrifícios, né? Então você sacrifica um pouquinho a frente para poder ter uma boa traseira e vice-versa, né? Então acho que na Freca em si, por ele ser mais pesado, é um pouquinho mais difícil de você achar esse balanço certo. Mas as coisas que mais mudam realmente é a capacidade de carregar a velocidade nas curvas de alta com a Freca é insano. Muita velocidade mesmo. A Piratella e a Aqua Minerale lá em Imola, não sei se vocês sabem, Sim. acho que vocês sabem. A Piratella e a Aqua Minerale realmente é ridículo quanto de velocidade que você carrega comparado ao que eu estava acostumado. Cara, a Aqua Minerale, a primeira perna a gente faz sem frear, é 215 e depois freia para a segunda, então é muito rápido dentro do carro, você sente muito rápido mesmo. Em Barcelona, a T9 antes ali da reta oposta, a gente faz quase pé cheio, então é uma velocidade danada também, e você precisa se acostumar, porque você precisa acreditar que o carro vai fazer aquilo, né? Não adianta alguém falar para você, esse carro tem mais downforce, mas você precisa ir lá e fazer. Você precisa acreditar muito no carro, né? Você precisa dar 3 respiradas e falar, vai! Então,
não é um negócio tão fácil de fazer, realmente. Então, acho que essas são as maiores diferenças, mas também conta tudo, né? A largada era andando, o airwash era muito menor, o carro não era turbo, então quando você dava o pé, ele ia. Então, são coisas muito diferentes. Correto, Dudu. Agora a gente vai fazer a pergunta, acho que é a pergunta mais séria hoje aqui da entrevista. Então, vou até colocar um vídeo para você entender o contexto da pergunta e passar a responder aqui pra gente. Claro, se você quiser responder. Então, aqui, lá vai. Com medo. Vai ser boa. Pode ser. Como é que ele se sente andando na Fórmula Regional European by Prema com o carro que ele tá? Depois ele me responde, eu quero ver o que ele vai responder. Seguinte, Dudu, vou colocar aqui de novo, só que o começo não pegou. Só para você, eu acho que para você entender um pouco melhor. Rapaz, vou fazer uma pergunta engraçada, vai ser boa. Pode ser. Como é que ele se sente andando na Fórmula Regional European by Prema? Por que ele falou by Prema? Com o carro que ele tá. Depois ele me responde, eu quero ver o que ele vai responder. Quando ele fez essa pergunta pra gente, do Kiko Porto, que foi na última entrevista no Splash and Go, quadro novo aqui no canal, ele depois explicou. Não, deixa essa pergunta de jeito, porque eu quero ver ele responder esse by Prema. Tá. Ele quer que eu leve aí, tá certo. Cara, se você quiser, se não quiser, a gente pula, fica tranquilo. A gente não quer pôr você enrascada nenhuma aqui. Todo mundo sabe que a Prema é muito forte. A Prema é muito forte em todas as categorias. Logicamente, o Stroll é dono da Prema, então ele põe todo o dinheiro lá. E a Prema tem uma relação muito, muito de perto com a Ferrari. Então, realmente, a Prema é ridículo andar atrás desses carros, porque o quanto que esses caras fazem de curva, o quanto que esses caras, o quanto que o carro desses caras performam é ridículo, mas não sei se é justo eu ficar falando disso aqui, mas eu entendi bem a pergunta dele, eu sei a resposta, mas é difícil de responder, é difícil. Não, sim, tudo bem, tranquilo. Não precisa responder. Tem hierarquia em qualquer categoria, né? É lógico que ele ia mandar uma dessa, né? Francisco. Depois você conversa lá com ele, porque ele mandou outras lives que a gente fez aqui. Eu acabei chamando ele de Dudu sem querer. Ele falou, pô, você vai me chamar de Dudu? Eu sou bem mais bonito que ele. Depois você dá uma resposta para ele. A gente vai deixar o espaço de direito de resposta para você aqui. Pode ficar tranquilo. Aliás, vamos voltar aqui ao assunto da freca, para fugir um pouquinho desse negócio da Prema. Teve até uma pergunta aqui, agora não lembro quem perguntou, acho que foi o Caio Guilherme, que ele levantou uma questão bem curiosa. Como você vê o GP de Mônaco para esse ano, que serão 30 carros? Tá aí, ó, Caio Guilherme. Pergunta pro Dudu o que ele tá esperando de Mônaco, com 30 carros no grid. O que você acha, Dudu? Cara, honestamente, é uma oportunidade única, né? Nem todos os pilotos que correm aqui correm em Mônaco, aqui correm na Europa, correm em Mônaco, então é uma oportunidade, cara, da vida, realmente. Acho que vai ser muito histórico eu poder estar andando no aniversário do meu pai, então vai ser um momento muito, muito legal. E eu, honestamente, sendo muito sincero, as minhas melhores performances sempre foram nos circuitos de rua, sempre foram. Nos Estados Unidos ainda mais, no meu primeiro ano de USF em 2019, quando eu andava em 17º mais ou menos, com aquela dificuldade com a equipe e tudo mais, no circuito de rua em Toronto a gente classificou em 4º, então lá eu percebi que eu me sentia muito em casa com os circuitos de rua. Depois, os primeiros testes de 2020 também, eu fui primeiro por 4 décimos em St. Pete, e St. Pete, que também é circuito de rua, no final de 2020 foi o que me trouxe o vice-campeonato, quando eu fiz 2 pódios em 2 corridas, então, inclusive quando o Mr. Francisco ganhou. Então, eu sempre tive uma relação muito boa. Eu acho a melhor sensação do mundo você acertar a curva e passar 1 milímetro do muro, e eu adoro aquela sensação de, nossa, deu! Então, eu acho sensacional, realmente. E um negócio que é interessante, tem 33 carros e só 30 correm. Então, se você sair do box e se espancar no muro, você não corre em Mônaco. Então, acho que vai todo mundo tá um pouco mais cauteloso nas primeiras voltas. Muito bem, muito bem. E aproveitando
toda essa expectativa, depois da primeira corrida em Imola, onde deu para se situar o jeito que a equipe está, o que precisa para melhorar, e é muito claro o quanto você batalha por essa melhora, né? Você posta isso direto, seja na Fórmula Medicine, né, que você trabalha junto com a equipe. Como que você vê a tua perspectiva daqui para frente, olhando o teu contexto enquanto piloto, descobrindo o carro, e você comentou isso já, a equipe e as próximas, né? As próximas corridas. Então, realmente, a gente sabe das limitações do nosso carro para esse ano, mas a gente vai continuar batalhando, a gente vai continuar melhorando. O nosso objetivo é, logicamente, melhorar o carro, tá mais para cima, mas o foco mesmo esse ano é a minha própria adaptação como piloto, é a minha melhora, é o meu crescimento no automobilismo europeu, realmente, de poder mostrar para outros times de que eu tive uma performance boa com o carro que eu tinha, independente do resultado. E acho que você já escutou isso de outros pilotos, que tem muita corrida que você ganha e você não fica feliz com a sua performance, às vezes, e que você chega em 10º e você está feliz com a sua performance. Então, também você precisa colocar na balança. Eu, honestamente, da segunda corrida, eu saí muito feliz mesmo do carro. Dei um abraço no meu pai, dei um abraço nos meninos da equipe. E um negócio que é muito legal também na minha equipe é que eles são muito honestos também, são muito realistas. Quando o carro não tá bom, eles sabem que o carro não tá bom, não tem desculpinha, mas quando o piloto também precisa melhorar. Então, acho que isso foi um negócio muito, muito legal que veio da equipe, principalmente do chefe, do Roberto, que ele, honestamente, ele tá sendo um pai para mim aqui. Ele me leva para os lugares, ele me leva, enfim, para tudo que eu preciso. Ele sempre tem feito por mim, então eu sou muito grato por ele. E ele realmente viu que o carro tá com muita dificuldade, a gente realmente não tá achando o acerto ainda, a gente não tá achando a química do carro, porque, né, o carro precisa estar conectado, a frente com a traseira, e tem o grip aerodinâmico com o grip mecânico, então são coisas muito diferentes. Ele tá bem feliz comigo, para te falar a verdade, com a performance que eu tô tendo, com a adaptação que eu tô tendo, então isso me deixa muito feliz. Certo, Dudu. Muito bom saber disso. E tenho duas, na verdade, duas perguntas relacionadas ao que você falou agora. Vou deixar até uma pro meu colega Rock, depois perguntar, porque ele quer falar algo relacionado ao supermercado que você fez, compras que você fez aí na Europa. Okay? Se prepara. Vai ser tranquilo, não vai ser nada relacionado aqui com o Porto. Mas a outra pergunta que eu queria realizar, aliás, já temos aqui 28 minutos, pessoal, de live, podem começar a realizar suas perguntas para o Eduardo Barrichello, daqui a pouco eu já abro espaço para vocês perguntarem. Beleza, pessoal? Mas antes de começar, 28 minutos, né? Ainda também não cometi nenhuma gafe, graças a Deus. E vamos lá. É que é o seguinte. Ainda. Tô quase lá. Eu tô me controlando, tô lendo o texto para não cometer gafe. Mas vamos lá. A outra pergunta, Dudu, é relacionada ao seu estilo. Mas não necessariamente assim perguntar qual é o seu estilo de pilotagem. Porque nos últimos dias eu tenho conversado com o pessoal e o pessoal tem falado o seguinte: o Dudu tá com um estilo muito parecido com o do Mick Schumacher. Por que eles estão dizendo isso? O Mick Schumacher, por exemplo, no primeiro ano de Fórmula 2, ele pareceu que estava utilizando esse ano para conhecer a categoria, e no segundo ano deslanchou. Você na USF 2000, primeiro ano, também parecia que estava conhecendo a categoria, depois no último, você foi segundo colocado, deslanchou. Esse ano, como você falou, tá período de adaptação, tá conhecendo, se adaptando à Europa. E o pessoal, na conversa, fala: o ano pro Dudu deslanchar é 2022. O que você acha dessa comparação que estão fazendo entre você e o Mick Schumacher? Eu acho que nunca é ruim ser comparado a um cara que tá na Fórmula 1, né? Mas eu acredito que é um pouco... Quando você entra numa categoria nova, ainda mais quando é tudo novo, a pista, o pneu, a categoria e tudo é muito diferente, é muito difícil. Então não adianta você pegar a melhor equipe que tem, e ainda mais porque aqui na Europa eles não aceitam rookie. Não tem como ninguém que é novo na categoria, que é novo até na categoria, até tipo, né,
se veio dos Estados Unidos, eles não aceitam um piloto assim. Não tem o que fazer. Então, você precisa aproveitar as oportunidades que você tem. Então, a oportunidade que eu tive foi maravilhosa com a JD, que é uma equipe muito boa. Eu fui bem sortudo de poder ter essa oportunidade. É uma equipe boa, andou bem ano passado. Esse ano tá com um pouquinho mais de dificuldade, mas é exatamente isso. Eu tô me adaptando, eu tô melhorando. E quem sabe ano que vem a gente tenha uma oportunidade de estar numa equipe top, ou realmente estar de novo com a JD, ou de volta para a USF. Eu também não sei o que vai acontecer no que vem, acho que tudo depende muito dos patrocinadores, da minha performance, então é difícil eu te dar essa resposta também, mas acho que se as pessoas estão gostando de comparar a minha pilotagem com um cara que está na Fórmula 1, eu não vou ficar muito chateado, não. É que eles estão comparando principalmente a parte do crescimento, que eles estão vendo, pô, ele tá evoluindo e o ano para estourar é o ano que vem. Mas vamos continuar aqui, pelo menos é um pensamento positivo que a torcida tá tendo sobre você. Obrigado. E agradecemos ao pessoal que tá falando essas coisas. O pessoal tá gostando do seu rendimento, da sua evolução na Europa. E agora, Roque, fique à vontade. Não, e antes de falar do supermercado, eu acho que tem essa questão do estilo da pilotagem, né? Você falou justamente de... E aí toca o telefone no meio, é sempre assim, né? Aí, ó, tá vendo? É porque Não a pessoa tá querendo ter perguntas do supermercado. Acho que não é minha, pelo menos. Bom, você falou do estilo de pilotagem com turbo lag, né? E o quanto isso demora. Até que ponto você consegue entender melhor esse turbo lag para ter ultrapassagem, né? E ao mesmo tempo, isso é uma dificuldade que eu vejo. Eu digo que não dá para... Cadê? Pronto. Atende, desliga e liga. Pronto. Daí ninguém liga mais. Então, é muito difícil porque não é você simplesmente fazer a mesma curva que você iria fazer e deixar um pouquinho de pedal, porque isso, logicamente, afeta muito o balanço do carro. Você sempre precisa pensar de um carro de corrida como se fosse uma água, uma garrafa d'água. Quando você põe ela para frente, mexe tudo para frente. Então, é isso. Então, se você acelera do nada e o seu carro, a plataforma levanta, você vai sair mais de frente ainda, sendo que quando você está atrás de um carro, você já sai muito de frente. Então, tem muitas coisas que você tem que fazer, não é só deixar metade do pedal. Então, às vezes, o que você precisa fazer é colocar uma roda para fora desse vento, desse vento sujo, né, que o pessoal chama, para pelo menos a sua roda de apoio ter o vento livre, para você poder botar um pouquinho de pedal e sair bem junto com o cara. Só acontece que não é muito fácil você fazer isso, porque teoricamente estamos todos fazendo a linha ideal. E se você sai da linha ideal, já tem sujeira, já tem outros tipos de coisa. Então tem muitas variáveis que vão mudando e que você precisa tentar estar o mais pronto possível para poder prever elas, mas é impossível você acertar todas as horas. Então você vai ver muito piloto até na Fórmula 1 tentando fazer uma linha diferente por causa do vento e errar. Então é muito difícil você conseguir prever, ainda mais em Portugal agora que estava muita ventania, você pode ver os carros balançando sempre, né? Então você vê até a pole do Bottas, ele balançando muito na saída da 0, na saída da 1, e isso é vento empurrando de trás. Então, o balanço do carro, realmente, ele é afetado muito pelo vento. Ainda mais quando tem alguém na sua frente, que o vento chega todo estranho. Então, é meio que um conjunto. Não é só você deixar um pouquinho de pedal. Você precisa fazer muita coisa para poder conseguir deixar esse um pouquinho de pedal e poder sair forte. Não, desculpa, Dudu, pelo telefone. São coisas que acontecem. Falando em telefone... Eu descobri que era minha mãe querendo a lista do supermercado. Então já pergunta do supermercado que eu tô ficando ansioso. Você teve ajuda importante do Caio Collet para fazer compras. E ele disse aqui pra gente que precisou ensinar até comprar papel higiênico. Ele fez entrevista aqui com vocês? Sim. Fez. Tanto ele quanto o Bibi. Tá. Também.
Aliás, o Caio entregou o apelido do Bibi, né? Então não tem problema. Nossa, eu sou muito ruim, eu sempre falo o apelido das pessoas, ao invés de falar o nome delas, eu esqueço. A gente agradece, só isso. Então, como que está sendo essa adaptação, além de pegar 3 horas de estrada com buraco e depois descobrir que tinha um caminho de 5 minutos para chegar no restaurante? Como é que eu vou responder? Eu sou um cara, a minha mãe sempre me falou isso, eu sou um cara muito não vaidoso, e eu sou muito, mas muito pão duro. Muito. Então, eu tenho um negócio que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Uhum. Se eu vou tomar banho, do lado tem a pia, que tem uma mesinha ali na pia. Eu deixo o sabonete na pia. Não dentro da pia, do lado, no cantinho. E o meu pai, ele quer comprar uma saboneteira pra mim, pra deixar. E eu não quero. E a mesma coisa com o Caio. O Caio veio aqui e, por exemplo, ele teve que me ensinar algumas coisas porque eu não estava acostumado a fazer. Então, por exemplo, ele foi no supermercado comigo para comprar o líquidozinho para poder botar a roupa para lavar. E ele fez algumas coisas e tal. Ele veio cozinhar, ele fez o macarrão, ele fez um monte de coisa. Ele me ensinou bastante. Ele me deu umas duras também. Eu tomei umas duras dele para falar assim, não, você precisa disso. Eu falei, não, tá bom, então eu preciso disso. Então foi bom ele ter passado aqui também, me deu umas duras. Meu pai veio aqui também, ele me comprou a minha primeira faca de metal, porque eu tava usando essa faca de plástico. Então eu tenho essas dificuldades aí, que para mim são normais. Aparentemente eu não sou tão normal assim, mas acho que no final do dia todo mundo é um pouco diferente. Assim, Dudu é gente como a gente, né? Dudu. Exatamente. E quem nunca tem as suas manias, né? De fazer, ainda mais morando sozinho. Outra coisa que eu não suporto é lençol. Não consigo dormir com lençol. A minha cama aqui, por exemplo, ela tinha um lençol e o cobertor. E eu ligo pra minha mãe FaceTime, mostro pra ela meu quarto, tá sem lençol, ela fica brava, fala, mãe, eu que tô dormindo, sou eu, eu não quero lençol. E eu tenho um problema que eu suo muito as mãos e os pés. A minha família inteira é assim. E quando eu uso lençol, o meu pé gruda no lençol, eu não quero dormir com lençol. E todo mundo fica bravo comigo porque eu durmo sem lençol. Quando meu pai veio aqui, só tem uma cama aqui, então meu pai dormiu comigo, né? E ele fica reclamando que tá sem lençol, que isso, que aquilo. Então, eu não vou dormir com lençol. Eu não vou dormir com lençol. A casa é minha. Aqui é minha. Mas você tá na minha casa. Agora aqui você obedece. Exato. Aliás, falando em lençol, isso remete à temperatura. Como é que tá sendo encarar o frio aí da Europa? Pelo menos no início deve ter sido um pouco complicado. Então, no começo fazia 4, 5 graus, normalmente. Agora eu vou te falar a verdade. Hoje tá um solzão bonito. Antes de ontem foi o primeiro dia que choveu forte. A temperatura tá bem melhor do que quando eu cheguei. Quando eu cheguei, a gente tava tendo que usar muito casaco. E agora, honestamente, eu fui andar na rua hoje, eu fui de shorts e camiseta. Senti um pouquinho de frio, mas não é que tá tão frio agora. Agora tá mais quentinho. Tá mais tranquilo. O quentinho é quanto? 15 graus, 19 graus? É isso, eu acho que agora deve estar uns 18, 19 graus. É tranquilo, vai. É frio ainda, é frio. Eu uso calça e casaco em casa. Mas acho que... Não é gélido. É isso. Quando eu cheguei tava muito frio, muito frio. E a garagem, Dudu? Você postou muito vídeo da garagem lá, a porta grudada na parede. Sabe uma coisa? Meu pai arregou. Meu pai e o Caio arregaram. Não pararam o carro. Aí, pessoal, exclusivo. Rubens e Caio Collet arregaram pra garagem. Dudu, não. O meu pai, ele entrou porque, assim, você tá na rua, aí você precisa cruzar a calçada de carro pra entrar no portão. E é muito estreito, muito estreito. Você entra, aí você desce e você precisa fazer, tipo, dar uma ré assim, você precisa dar uma virada lá. E na virada meu pai falou, não, faz você. Eu falei, não, pai, faz aí. Ele falou, não, você já tá com jeito, faz você. Eu falei, tá bom. E ele não fez, cara, ele não fez.
Então, eu já tô evoluindo. E é muito difícil, honestamente, é muito difícil. Eu preciso fechar os espelhinhos, que senão não entra. E meu carro não é muito grande. Para sair do carro é muito difícil. Mas, cara, o que é isso com a experiência que eu tô vivendo, a oportunidade que eu tô tendo, isso é um problema muito, muito pequeno. Nada que um teto solar não resolva, né? Sai por cima. Justo. Justo. Piadas anos 90, pessoal, é só aqui no Grid de Largada. Mas então, a vergonha não é minha, pode continuar, Rock. O velho aqui sou eu hoje, não tem problema. Obrigado por essas palavras. Seguinte, pessoal, já chegamos a 40 minutos de live. Como eu falei, pode realizar as perguntas. Tem um pedido aqui do pessoal específico, depois eu vou realizar ele aqui para o Dudu. Mas antes, fazer uma última pergunta, que o Rock até me desconcentrou aqui, mas é voltado... Putz, não, vamos fazer as perguntas do pessoal que eu acabei esquecendo. Vamos lá, vamos fazer as perguntas do pessoal, já pronto, acabei de pagar minha grana. Do Gustavo Gabriel. Vamos lá. Ele quer saber. O Dudu está em alguma academia de pilotos? Se não, pergunta para ele se tem interesse em alguma ou por enquanto vai seguir sozinho. Eu faço parte da academia de pilotos da Trident, basicamente. A Trident é uma equipe que tem carros na Fórmula 3, na Fórmula 2. E eu sou da JD e eu tenho uma ajuda da Trident. Então eu sou monitorado pela Trident. O meu engenheiro é um engenheiro que foi mandado da Trident. Então pode-se dizer que eu sou um piloto da academia da Trident. Eu tenho a ajuda deles, mas... Hoje em dia é muito diferente do que as pessoas pensam. Para você entrar numa Ferrari Driver Academy, para você entrar numa Renault, você precisa pagar. Você precisa pagar. Mesmo que não seja o seu dinheiro, que seja um dinheiro do seu patrocinador, você precisa pagar. E não é que eu também não vou ficar falando muito aqui, mas o Caio, por exemplo, que é da Alpine, ele não recebe 100% do ano dele da Alpine. Nem perto. Então, são coisas que... São informações que são transmitidas diferentemente do que a realidade indica, porque você precisa pagar. Por exemplo, a menina que entrou a Maia, ela entrou na Ferrari Driver Academy agora. Mesmo que não tenha sido ela que pagou para entrar, essa vaga foi paga pela FIA. Então, sempre tem dinheiro envolvido com isso. Não é alguma coisa que eles falam assim, você é bom, vem pra cá. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso eu posso ter certeza. Mas, logicamente, é muito bom poder fazer parte de uma academia, porque você vai estar muito mais de perto com os times, você tem a oportunidade, você tem muita mais visibilidade também quando você está dentro desses times, mas é mais difícil do que vocês pensam. A própria Júlia Ayub, a gente entrevistou ela no canal e ela comentou sobre isso, nem tanto pelo desempenho, né, mas por esse fator monetário, né, e que acaba interferindo. Falando em fator monetário e patrocínio, anuncia os seus patrocinadores. A gente sabe o quanto é difícil, né, mostrar isso e pouca gente fala dos patrocinadores, então portas abertas. Então, os meus patrocinadores, que se um dia a minha carreira der certo, se um dia eu conseguir chegar em algum lugar, eu vou ter que ser... Eu já sou, mas eu sempre serei muito grato por eles, porque, honestamente, o ano de 2020 foi muito bom para mim, mas o papai sempre falou que a partir do momento que as coisas... que a gente tivesse que deixar de fazer muita coisa para eu continuar correndo, era injusto com a nossa família inteira. Então... Era um dos nossos últimos anos ali, antes da gente conseguir um patrocinador. E graças a Deus, a Toyota Gazoo Racing veio ajudar a gente, o Daniel Herrero foi, cara, de um apoio fenômeno, assim. Ele foi, cara, desde que eu conheci ele, o primeiro dia, quando eu fui ver meu pai correr na Super TC 2000, ele sempre me tratou igual família. Eu sempre me senti muito dentro de casa, junto da Toyota Gazoo Racing. A XP Investimentos com o Guilherme também, que ele quer também essa ideia de Fórmula 1, essa ideia de automobilismo que ele gosta também. Ele me apoia demais. Eu sempre mando minhas onboards pro Guilherme, para ele poder acompanhar um pouquinho, né? Ele fez tanto por mim e
eu sinto que eu mostrando um pouquinho das minhas ultrapassagens, dos meus erros, das minhas onboards de qualify, eu sempre mando para ele gosta bastante de ver também, então acho isso muito legal. Ali Combustíveis, que tem me apoiado aí desde o meu primeiro ano de automobilismo, que foi em 2018, com a F4 americana, eles também me ajudam demais, e eu sempre falei que se vocês postarem uma foto no Instagram, no Stories, abastecendo num posto da Ale Combustíveis e me marcar, eu vou repostar. Então, realmente, eu sou muito, muito grato por esses três. A JD também é a oportunidade do time, né? Mas realmente a Toyota Gas Racing, XP Investimentos, Ale Combustíveis, eles têm feito, assim, esse ano de 2021 é um ano que vai ser difícil sair da minha cabeça. Então aqui o nosso agradecimento ali Combustíveis, XP Investimentos e a Toyota Gazoo Racing por esse apoio do Dudu Barrichello. Lembrando que toda empresa que patrocina, apoia algum piloto que a gente entrevista aqui no canal, a gente divulga, porque esse apoio é essencial e a gente agradece muito a todos vocês, ok? Principalmente os pilotos da base, né? Que quase nunca aparecem e que precisam aparecer, né? Exatamente. E Dudu, lembrei da pergunta, que é o seguinte, falando até mesmo com o Kiko Porto, ele falou que você, mesmo estava sem volante, sem pedal, e mesmo assim jogava no teclado os simuladores. E eu vi um vídeo de você um stories, né, no Instagram, você ensinando ao seu pai a pilotar pelo teclado lá, usando a rodinha do mouse para parece que virar o volante. Conta um pouquinho mais disso pra gente, da parte de você no simulador. Porque a gente acho que até falou na última live que você gosta dos simuladores, mas essa parte do teclado, eu corro no teclado que eu não tenho volante. Eu sei que é muito difícil. Quando eu jogo Fórmula 1 2020 contra o pessoal online com volante, eu fico 5, 6 segundos atrás de um pessoal que nem sabe direito pilotar. Como que é isso? O que você pode falar sobre isso pra gente? Então, cara, eu me mudei pra Europa. Logicamente, eu não tenho ainda um simulador aqui. As minhas coisas estão chegando de pouquinho em pouquinho. Meu simulador vai chegar. Eu ainda não anunciei por todo as nossas parcerias novas, mas eu honestamente vou estar com um dos melhores simuladores do planeta, na minha opinião. Então, eu até vou mostrar para vocês. Não mostrei isso ainda para ninguém. Vou mostrar para vocês o volante que chegou aqui. O volante que chegou para mim, da Cube Controls. Olha esse volante, cara. Olha esse volante da Cube Controls que chegou, grip de silicone, ainda mais muito bom para mim que sou a mão, todos os botões, aqui o LED funciona, aqui o dash funciona do jeitinho que você quiser, você pode personalizar ele, você tem, cara, muitos botões, você tem as marchas e o hand clutch, que é a melhor coisa que tem, eu honestamente só vou ter 2 pedais, então a Cube Controls tem me ajudado aí há um tempão, sigam eles lá no Instagram, eles fazem os volantes lindos de morrer e honestamente são um dos melhores, se não forem os melhores no mercado. Então vai vir mais coisa. Eu já anunciei no meu Instagram também que eu fechei uma parceria com a SimLab, que vai me dar cockpit e tudo mais, então é o melhor cockpit que tem da P1X, sigam eles também, simlab.eu no Instagram, e base e pedal, isso eu vou anunciar um pouquinho depois, é algo que é bem legal, e eu tô jogando no teclado, porque eu não ia ficar parado de jeito algum. Eu infelizmente parei, quer dizer, infelizmente, olha a oportunidade que eu tive, lógico que é muito pequena, mas eu parei de andar de simulador numa época que eu estava relativamente forte, eu tinha acabado de ser tricampeão da IRB Sports, que é onde eu corro de iRacing, e eu tive que parar, então eu continuei acompanhando, eu continuei treinando, só que o teclado ele tem algumas limitações. Ele, no próprio iRacing, quando você joga no teclado, ele basicamente detecta como se você fosse um iniciante. Então, quando você acelera, ele tem controle de tração, e quando você freia, ele tem ABS. Então, isso atrapalha muito, porque daí, quando você vai andar nos carros que já tem controle de tração e ABS, ele buga. Então, o único carro que eu consigo andar é o Global Mazda, que é o MX-5. Que é um carro, é o Miata, né? Um carro mais lentinho, que aí esse carro não me atrapalha tanto. E o meu volante é o mouse. Eu vou virando o mouse e eu acelero no W, freio no A, eu aumento marcha no D e eu reduzo no espaço. Então, eu fui evoluindo, eu bati o recorde mundial, assim, eu peguei um vácuo, mas eu bati o recorde mundial, mesmo assim, eu fiquei
de cara, mas foi isso. Eu não gosto de ficar parado. Eu honestamente estou trabalhando. Eu sou da equipe P1 Speed também, que eu devo meus agradecimentos a eles também, o Pedro Henrique Moisés, que realmente tem sido um apoiador gigantesco na minha carreira, não só virtual como na real. Ele me deu a oportunidade de andar de Stock Light no final do ano quando eu andei, foi por conta dele. E ele é o chefe da minha equipe da P1 Speed, que inclusive o Mr. Francesco é da minha equipe, Francisco Porto. E enfim, tem um monte de moleque lá que anda com a gente. E então eu falei, cara, ou eu vou parar e só ficar passando vontade, ou eu vou tentar andar, né? E eu fui tentando melhorar no teclado. Sim. Eu agora, o meu maior papel dentro da P1 Speed agora, nesse momento, é ajudar os meninos que estão entrando, que a gente, lá na P1 Speed, a gente tem a P1 Júnior também, que é a academia de pilotos da P1 Speed. Então, eu tô ajudando os meninos, eu sou telemetrista, engenheiro e estrategista lá agora. Então, quando tem corrida, eu fico acompanhando eles, fazendo anotações e tudo mais, tentando ajudar os meninos realmente a desenvolver os meninos. E eu fico muito orgulhoso também de ver que eles estão ganhando corrida, chegando no top 10 ali da RB Esportes, que na minha opinião é a mais competitiva que tem no Brasil. Então, logicamente, eu fico arrepiado de ver as largadas, porque me dá uma vontade absurda. Eu tô 3 meses sem andar de simulador. Mas agora fui na Fórmula Medicine, tinha simulador lá, então eu andei lá, consegui voltar um pouquinho à minha forma, mas quando chegar o meu simulador, vocês podem ter certeza que eu vou andar muito, por muito tempo. E já anda, né? O Kiko falou pra gente, o cara não para, o cara ainda tá sem volante, sem equipamento, mas ele não para, tá lá. Criou até técnica nova, né? De apertar rápido o botão para frear. Do freio, ele falou que... Porque no teclado, né, quando você acelera tudo. Quando freia tudo. Ele falou que você fica lá apertando rapidinho. Porque basicamente você não consegue dosar. Então quando eu quero dosar, eu aperto um monte de vezes. Porque daí ele fica assim, ele balança todo o carro, enfim, é difícil, mas é uma outra estratégia que precisa usar. Mas o Kiko acelera muito no simulador, é um dos melhores que tem no Brasil. Inclusive, hoje é segunda, hoje tem corrida dele. De noite, todos os dias da semana tem corrida na IRB, que são transmitidos no YouTube às 9 da noite. Então é muito legal essas corridas, é muito profissional, tem desenvolvimento de setup, tem muito dinheiro investido nessas coisas, muito mesmo. Desenvolvimento de setup, telemetria, muitas coisas fazem diferença. Então o Kikão é muito bruto. Eu sei que ele fala muito bem de mim, mas ele é completamente viciado. Não é tão viciado quanto eu, mas ele acelera muito no simulador, muito. Agradecemos e também aí todo apoio para você nessa volta ao simulador, né? Se bem que nem saiu. E torcer para você. Já são 52 minutos aqui de live, pessoal. Dudu, tem um pedido aqui do pessoal. Vou até colocar a hashtag. Não só um. Daí fica a seu critério se quiser ou não, ok? Porque o pessoal tá colocando aqui Tropa da Palhinha. Nossa. Eu vou admitir pra você. Eu tava no Discord com os meninos, falando só com os meus amigos. E o Léo tava dentro. O Léo, Clerô, é lógico. Os meninos que estavam, o Garcia, lógico. Eu acredito que... Meu, esses caras são muito chatos. Insuportáveis esses moleque, meu, juro. Lógico. Então, não vai acontecer, isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Pronto, pessoal, nem vou fazer nem vou falar o que eles estão pedindo aqui para não ficar registrado, mas pessoal, aí o Dudu não fará isso. Depois vocês pedem no Discord lá para ele, tá? Daí o Dudu coloca um playback, qualquer coisa. Esses caras. Mas é isso aí. Pessoal, 53 para 54 minutos aqui de live. Vamos ver mais algumas perguntas que tem aqui. Cadê? Tinha uma. Não, eles continuam perguntando. Ó. Manda palhinha aí. Não, pessoal, não vai ter isso, ok? Ok, o Pedro Garcia falando, não vale mentir, Belo. Porque agora, como eu tô aprendendo italiano e tal, eu entro e fico brincando com eles, né, em italiano. E aí eles estão aprendendo também. E aqui se fala muito, né? Tchau, Belo, e essas coisas. Então, tá enchendo o saco aí. Até uma boa, Dudu. E o seu italiano? Como é que tá sendo? Cara, honestamente, agora, quando eu saio assim, eu consigo falar italiano já. Eu não vou te falar que eu falo italiano fluente, mas eu falo italiano com a minha equipe já. Eu consigo já. Consegue mandar um recado aqui pra gente italiano?
Formular uma frase inteira italiana aí pra gente? Só não pode ser um palavrão. Grazie mille. Vai. Justo, grazie mille, vai. Isso. Eu pensei que já viria alguma coisa relacionada com o paizão, mas tudo bem. Tá certo. Mas é isso aí, pessoal. Sem palavrão, Chique, sem palavrão. Não, sem palavrão. Eu só falei paizão. Mas isso aí. Entendi. Ok? Pessoal, 55 minutos de live, nós estamos terminando aqui. Muito obrigado pela participação de todos, que pediram várias coisas aqui. Alguns fizeram perguntas até para mim e para o Rock, mas pessoal, a pergunta aqui hoje é só para o Dudu, a live é dele, o foco é do Dudu. Mas vou agora pedir para o Rock dar sua declaração final aqui, e depois, Dudu, você pode dar o recado que você quiser, inclusive alguma resposta para o Kiko Porto das coisas que ele falou, inclusive falando que ele é mais bonito que você. Mas primeiro... Eu também posso fazer uma pergunta para ele? Claro. Pode. Tá bom. Tá claro, certo. a gente vai deixar, porque o Kiko Porto também vai voltar aqui no Splash and Go. A gente convida também você participar do quadro Splash and Go, que é um quadro rapidinho, não é de 1 hora como esse, é só 15, 20 minutos, perguntando só da última etapa. Daí, a sua pergunta manda para ele e provavelmente ele vai dar uma tréplica, porque vai parecer passo ou repassa aqui, mas tudo bem. Rock, agora suas declarações. Tem uma pergunta do pessoal. Grazie mille, não é uma versão do Uno? Sei lá. Gustavo Gabriel Santana Santos, esse cara aqui é um dos nossos inscritos do canal, um dos nossos fãs aqui. Eu sei, grazie mille grazie é obrigado, mille é tipo, muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Dudu, na verdade é só agradecer mais uma vez, é um baita prazer ter você aqui, falando, né, das novidades, dos bastidores, contando causos e repercutindo a pilotagem, os resultados, né, que é o mais importante. Então, super obrigado, de coração, e portas abertas sempre aqui. Muito obrigado. Dudu, obrigado pela sua participação. Se você criar um curso de pilotagem no teclado, pode ter certeza que você é seu primeiro cliente, tá? Eu preciso muito disso para ganhar dos caras aqui. Mas, novamente, obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez no canal. O espaço está aberto para você, para novos quadros e tudo mais, ok? Boa sorte aí na Europa. E, por favor, agora o espaço é seu, Kiko Porto que segure. Bom, eu queria perguntar para o Kiko... quantas vezes, quantos problemas de freio que ele vai ter até o final do ano? Aí deixa para ele responder. Beleza, a gente recorta aqui, grava aí na próxima live com o Kiko Porto, a gente pergunta isso para ele. Mas é isso. Pessoal, e eu avisei, avisa ele que eu avisei que ele tava com problema de freio. Porque ele me mostrou um board, e eu que falei que tava com problema de freio e ele tava mesmo. Aí, ó, Kiko Porto, se você tá vendo isso, Kiko Porto, se prepare na próxima live. Mas é isso, pessoal. Gostaria de dizer mais alguma coisa, Dudu? Fique à vontade, o espaço é seu. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Eu dei várias risadas hoje, foi engraçado. Realmente, tá aqui é muito bom, né? Como vocês mesmos falam, pra gente poder mostrar, né, pro público que a gente também, nós pilotos, nós também somos pessoas normais, a gente também gosta de dar risada, falar besteira. Né? A gente não é um bando de robô também que precisa ficar fazendo tudo muito certinho. Então, logicamente que na semana da corrida a gente tem muita dedicação em termos de exercício físico, exercício mental, a dedicação com alimentação e tudo mais. Então, mas a gente também, né? Eu tenho 19 anos, eu sou novo, então também gosto de fazer as minhas aventuras, as minhas palhaçadas. Eu acredito que depois de Barcelona vai estar junto eu, o Bibi e o Caio. A gente vai estar junto. Se quiser revelar o apelido, pode revelar, não tem problema. O Caio, quando era pequeno, é o Caio Collet, né? Só que o pessoal no cartão chamava ele de picolé. E ele, embaixo da viseira, ele sempre teve um picolézinho assim, desenhado. E eu era da mesma escola que ele, né? Então falava picolé, falava pico só, então eu chamo ele de pico. Mas vai estar eu, ele e o Gabriel juntos, a gente bola aí alguma coisa para fazer, com certeza vai ter stories dando risada, falando besteira, porque, nossa, esses os 3 juntos é os tragos, mas... É fogo no parquinho. Então vai ser engraçado, mas eu queria agradecer de novo, porque
né, a gente poder mostrar os patrocinadores, também agradecer eles, contar um pouquinho dos bastidores, porque às vezes algumas informações podem sair errada também. Fico feliz de ter explicado a minha punição, né, deixar mais claro algumas coisas e tal. Gosto muito de responder, interagir com o público, porque eu honestamente também gosto muito de ver essas lives quando vocês fazem com outras pessoas, e todos os pilotos. Eu também gosto de saber dos bastidores, sempre gostei. Então, queria agradecer Toyota Gazoo Racing, XP Investimentos, Ale Combustíveis, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado a todo mundo que está me acompanhando, meus amigos aí que também estão enchendo o saco, e a vocês dois que também me dão essa oportunidade aqui de falar algumas coisinhas. Muito obrigado. Nós agradecemos, Dudu. Eu pessoalmente também agradeço. E é isso, pessoal, como vocês viram, Dudu Barrichello aqui no Grid, naquela live tipo bar que a gente faz, conversa tipo roda de bar. O único com medo aqui hoje era eu de não pagar mico novamente, felizmente não paguei. Mas é isso, pessoal, muito obrigado a todos. Vocês que fazem esse canal, venham com a gente, se posicione você também no Grid Largada. Tenha um bom dia, pessoal. Valeu.